Muito bem, gente. Então, obrigada pela presença de todo mundo. A gente vai começar, então, a nossa primeira aula aqui no canal do YouTube. Eu pretendo, assim, ser bem ativa nesse canal, né? Quero, então, agradecer a presença de todos vocês. Espero esclarecer as dúvidas aí sobre proteção coletiva e proteção individual. Então, na verdade, essa é uma aula de lançamento, né, da segunda turma do curso Descomplicando as NRs. A Tati vai colocar o link aí para vocês do curso, tá? E a gente está com desconto até meia-noite de hoje só, tá? A gente não vai ampliar esse prazo. Então, para quem não me conhece, né? Meu nome é Mara Camisaça, eu sou auditora fiscal do trabalho, sou formada em engenharia elétrica, sou instrutora da Escola Nacional de Inspeção do Trabalho também, e sou professora de cursos de pós-graduação e de cursos para concurso público da disciplina de Segurança e Saúde no Trabalho, tá? Desde 2014. E também, gente, sou autora desse livro que vocês estão vendo aí, onde eu comento todas as normas regulamentadoras, tá? Eu não copio a norma, eu faço a interpretação da norma, o livro já está na 8ª edição, e a gente está já programando a 9ª edição lá para o meio do ano que vem, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula, só lembrando, então, uns detalhes do curso, né, que a gente vai começar em janeiro, no dia 7 de janeiro, a Tati vai colocar. A Tati já colocou o cupom de desconto aí no chat para vocês. O cupom de desconto é Descomplicando. Vocês entram lá no Hotmart, ela vai colocar o link aí para vocês terem um desconto até a meia-noite de hoje, tá? O curso está totalmente atualizado. A gente vai falar sobre as principais normas que já foram atualizadas, então só norma com redação atualizada, tá? As aulas vão ser gravadas aos sábados, de 2 da tarde às 5 da tarde. E as aulas vão ficar gravadas. E mais detalhes eu vou divulgando aí para vocês, tá? Porque nosso objetivo agora é falar sobre proteção coletiva e proteção individual, tá? Então, o que a gente vai ver nessa aula? Se vocês tiverem alguma dúvida durante a aula, podem colocar no chat e eu vou responder ao final da aula, tá, gente? Então, a gente vai ver os conceitos de proteção coletiva, os conceitos de proteção individual, vários exemplos do que é EPI, do que não é EPI, do que é proteção coletiva, do que não é proteção coletiva. Então, nós vamos desmistificar vários conceitos aí que as pessoas muitas vezes falam, né? Ficam repetindo aí de forma errada, tá, pessoal? E vamos falar alguns itens da nova NR6 também. Tudo isso que eu vou falar e muito mais, obviamente, vai estar lá no curso, né? Descomplicando as NRs, especialmente na aula da NR6, que a gente vai ver lá a nova NR6, tá? Muito bem, então, como que a gente vai começar essa aula? Primeiro eu vou contextualizar. Eu quero só avisar o pessoal do Instagram aqui que entrou. O link para essa aula tá nos stories, tá? Que a gente está aqui apresentando no YouTube também, tá bom? Corre lá para os stories, clica no link e vem aqui para o YouTube. Então, gente, o ambiente... Vamos contextualizar aqui, né? Eu tenho um trabalhador, vamos dar o exemplo do trabalhador no chão de fábrica, né? Numa indústria, que é a nossa principal preocupação, né? Uma das nossas principais preocupações. E esse trabalhador ele pode estar exposto a inúmeros fatores de risco, né? Inúmeros. Calor, agentes químicos dispersos nas diversas formas, né? Fumos, poeiras, névoas, neblinas, gases ou vapores, radiação ionizante, radiação não ionizante, vibrações, fatores de riscos de acidente, né, decorrente do movimento perigoso de máquinas e equipamentos, ruído gerado pelas máquinas, choque elétrico, queda de altura, enfim. Alguns exemplos aqui nesse slide dos fatores de risco aos quais o trabalhador está exposto. O que a gente vai fazer para tentar evitar que o trabalhador fique exposto, que esses fatores de risco alcancem o trabalhador e virem um risco, né? Porque o risco é a exposição do trabalhador a um fator de risco, né? Então, eu não quero que esse fator de risco alcance o trabalhador. O que eu tenho que fazer, então? A resposta para isso está lá na NR1, no item 141, a linha G. Esse item fala o seguinte: são obrigações do empregador, uma delas é implementar medidas de prevenção, ouvidos os trabalhadores de acordo com a seguinte ordem de prioridade. Então, o empregador ele tem a obrigação de implementar medidas de prevenção. Para isso, ele tem que conversar com o trabalhador. Gente, não se faz segurança e saúde no trabalho
sem a participação dos trabalhadores, né? Então, existe uma ordem de prioridade para a implementação dessas medidas de prevenção. Qual é essa ordem de prioridade? Obviamente, eu vou tentar primeiro eliminar o fator de risco. Eu acabo com o meu problema. Né? Eu vou tentar eliminar o fator de risco. Eu tenho uma máquina geradora de ruído, uma fonte geradora de ruído excessivo. Eu vou tentar segregar a máquina, tira aquela máquina dali, coloca em outro lugar. Muitas vezes não é possível fazer a eliminação do risco. Então, eu vou para a minha segunda opção, e aí é que vem a hierarquia, né? A minha segunda opção é minimizar e controlar os fatores de risco como? Com a adoção de medidas de proteção coletiva. Então, aqui, nesse inciso 2 da linha G do item 141 da NR1, já me dá uma dica do que é o do principal objetivo da proteção coletiva. E é a partir daqui que a gente tira o conceito de proteção coletiva. O objetivo dela, da proteção coletiva, é minimizar e controlar os fatores de risco. Muito bem. E aí eu vou adotar, então, a proteção coletiva. Vou dar exemplos para vocês de proteção coletiva. Se eu não conseguir minimizar nem controlar o fator de risco com a adoção de proteção coletiva, eu vou, então, para a minha terceira opção, que é minimizar ou controlar os fatores de risco com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho. Por exemplo, medida administrativa, a introdução de rodízio, introdução de pausas, a mudança de layout, introdução ou alteração de procedimentos de trabalho, introdução ou alteração de treinamentos. Gente, procedimento de trabalho e treinamento não é proteção coletiva. São medidas complementares à proteção coletiva. Tá? É muito comum a gente ver o PGR falando lá, medidas de controle, medidas de prevenção, treinamento, errado. E a gente vai ver por que está errado, tá? Se nada disso que eu falei até agora, se essas três opções aí não forem efetivas na minimização e controle do risco, eu vou então partir para a minha última opção, que é a proteção, a adoção de medidas de proteção individual. A principal medida de proteção individual é o fornecimento do EPI, mas existem outras medidas de proteção individual muito importantes também. Por exemplo, a orientação ao trabalhador de boas práticas de higiene no ambiente de trabalho, como não levar a mão à boca, não levar a mão aos olhos, não se alimentar no local de trabalho, tá? Também são medidas de proteção individual. Então, muito bem. Então, eu tenho ali os meus fatores de risco. Se eu não conseguir eliminá-los, vou, então, adotar a proteção coletiva. Se eu não conseguir eliminar nem minimizar os fatores de risco, eu vou, então, adotar as medidas administrativas ou de organização do trabalho. E se essas medidas não forem eficazes, o que vai acontecer? Algum risco vai alcançar o trabalhador. É o que a gente chama de riscos residuais. Riscos residuais são aqueles riscos que permanecem no ambiente de trabalho, mesmo após a adoção de medidas de proteção coletiva, medidas administrativas ou de organização do trabalho. É importante a gente lembrar que o principal objetivo das medidas administrativas de organização do trabalho também é a redução do tempo de exposição do trabalhador ao risco, tá? Então, o risco que alcança o trabalhador é chamado de risco residual. Muito bem, então vamos para o conceito de proteção coletiva, tá? Esse conceito a gente tira lá do item 141, a linha G, inciso 2 da NR1, né? Então, o equipamento de proteção coletiva é qualquer ração, pode ser um sistema, um dispositivo eletroeletrônico, circuito, qualquer outra coisa que é destinada a reduzir ou manter sob controle os riscos existentes no ambiente de trabalho, de forma a impedir ou minimizar a probabilidade que eles alcancem o trabalhador. Esse é o objetivo da proteção coletiva. Essa foto aí mostra só um tipo de proteção coletiva de uma prensa com fechamento da área de prensagem, tá? A gente vai ver outros exemplos aqui. Então, gente, muito importante. O Leandro está perguntando aqui sobre o link do curso. A Tatiana vai colocar o link aí para você, tá, Leandro? Para vocês, o link do curso. Isso que eu estou apresentando aqui nesse slide, gente, são
os principais aspectos, as principais características da proteção coletiva. Então, muita gente me pergunta, professora, isso é proteção coletiva? Se encaixar nisso aqui, vai ser proteção coletiva, tá? O pessoal que está entrando no Instagram agora, clica lá nos stories, porque o link para o YouTube, para essa aula do YouTube, está lá nos stories, tá? Então, a proteção coletiva, como a gente acabou de ver, reduz ou mantém os riscos sob controle. A gente já viu. Isso aqui é importantíssimo, gente, para vocês entenderem. A proteção coletiva, ela é instalada no ambiente de trabalho. Ela interfere no ambiente de trabalho. A proteção coletiva não tem interferência nenhuma no trabalhador. Nada, nada. Eu não uso o trabalhador para fazer proteção coletiva. A proteção coletiva, ela tem interferência, ela interfere, ela age no ambiente de trabalho. E por esse motivo, a gente chama a proteção coletiva de prevenção passiva. Por quê? Porque ela cumpre a função protetiva independente da ação do trabalhador. Então, o trabalhador, sob o ponto de vista da proteção coletiva, ele é um ser passivo. Tá? Ele não precisa de agir para que a proteção coletiva cumpra a sua função. Então, a proteção coletiva ela é passiva, ela é chamada de prevenção passiva, porque ela cumpre a função protetiva, independente de qualquer ação do trabalhador, independente da vontade, independente do comportamento, independente de qualquer interação com o trabalhador. Essa é uma característica muito importante da proteção coletiva, para você saber se aquilo ali que está na sua frente é uma proteção coletiva ou não. E a gente chama as proteções coletivas de medidas de engenharia, do inglês Engineering Controls, é o que a gente chama no inglês, né? E por esse motivo, a proteção coletiva, ela deve ser devidamente projetada, dimensionada, instalada e mantida. O que eu falo? Por que eu falo mantida? Quando eu falo manter a proteção coletiva, significa garantir as condições originais de proteção, pessoal. Então, não basta que eu instale a proteção coletiva e vou lá tocar, viver minha vida. Não, de jeito nenhum, né? Eu preciso que a proteção coletiva, além de ter sido devidamente dimensionada, projetada, instalada, eu tenho que manter as características originais de prevenção daquela proteção. Exemplo, vou instalar uma fonte, um enclausuramento numa fonte tiradora de ruído. Eu não vou instalar um enclausuramento de qualquer jeito, né? Primeiro eu tenho que estudar o ruído, né? O ruído industrial ele tem características específicas. Então eu tenho que saber não só a intensidade do ruído, tem que saber quais são as frequências que compõem aquele ruído, qual é o material fonoabsorvente que eu vou usar. Tem todo um projeto de acústica ali, né, para fazer esse enclausuramento. E eu vou instalar esse enclausuramento e não vou deixar ele lá e vou embora. Eu vou sempre avaliar e ver se as condições originais de prevenção estão sendo mantidas. Pessoal do Instagram, clica lá no Stories, que o link para o YouTube está lá no Stories, tá bom? Para essa aula aqui, para vocês acompanharem a apresentação. Uma outra informação, e aqui já é um comentário que eu gosto de fazer, né? Porque esse adjetivo coletiva, né? Esse é um comentário, um entendimento meu, né? Um comentário que eu gosto sempre de fazer. Ele é coletivo porque alcança vários trabalhadores, ok, mas é possível que o equipamento de proteção coletiva alcance um único trabalhador também. E ele não deixa de ser equipamento de proteção coletiva por causa disso, porque alcança um único trabalhador, né? E a gente vai ver exemplos disso daqui a pouco, tá? Ô, Tati, não sei se você já colocou aí o link do curso, o pessoal está pedindo para colocar aí. Muito bem. Então, exemplos de proteção coletiva. Enclausuramento da zona de perigo de máquinas e equipamentos é clássico, né? Esse exemplo. O sistema guarda-corpo e rodapé, para eliminar ali, né? Ou pelo menos minimizar o risco de queda de altura. O sistema de exaustão. E aqui, gente, eu vou contar um caso para vocês. Tudo isso que eu falo com vocês, eu vou falar lá no nosso curso, né? Que vai começar no dia 7 de janeiro, com bastante detalhes, porque eu gosto muito de dar exemplos de fiscalização, porque eu acho que ajuda muito a contextualizar o conteúdo da norma, né? Obviamente, sem identificação de ninguém, né, gente? Lógico. Então, a gente fiscalizou uma fundição há um tempo atrás,
E a concentração de poeira era absurdamente alta na área da fundição, da produção, né? E eles, então, foram instalar um sistema de exaustão para minimizar ali a concentração de poeira. E aí, eles instalaram esse sistema de exaustão. O problema foi o seguinte: o sistema de exaustão era uma fonte geradora de ruído absurdo, absurdo. Então, eles não fizeram aquela etapa de antecipação, né, de análise. Antes de você comprar uma máquina de equipamento, você tem que analisar os riscos, os fatores de riscos que vêm junto com aquela máquina, aquele equipamento. Né? Então, o sistema de exaustão era ótimo, realmente conseguiu minimizar a concentração de poeira, mas introduziu um novo risco, o risco de ruído, e aí deram proteção auditiva para todo mundo, quer dizer, já começou errado, né? Então, são exemplos de proteção coletiva, mas eu tenho que avaliar se a proteção coletiva não vai me introduzir um novo risco, tá, gente? Tudo estudado, né? Então, como eu falei, o enclausuramento das fontes geradoras de ruído também é uma proteção coletiva. A ventilação local de exaustora, o SVLE, Sistema de Ventilação Local Exaustora, que a gente coloca, por exemplo, ali na fonte do processo ali de soldagem, né, do ponto de solda, ali onde são gerados, por exemplo, os fumos metálicos, né? Então, o sistema de ventilação local exaustor não é simplesmente colocar o sistema e ir embora. Eu tenho que ver exatamente a posição, né? A vazão, como é que a exaustão do sistema, né? A taxa de exaustão ali, porque eu tenho que evitar que os fumos, os gases ali gerados na solda, no processo de soldagem, alcancem o trato respiratório do trabalhador. Eu não vou colocar o sistema de ventilação aqui em cima, não vai adiantar nada a ventilação local exaustora. Eu tenho que ver exatamente o ponto de geração dos contaminantes e colocar adequadamente, instalar adequadamente a ventilação local exaustora ali. É um sistema de proteção coletiva, tá, pessoal? Apesar de que não é um sistema individual, de proteção individual. É um sistema de proteção coletiva. Ele protege, ele evita ali que o trabalhador fique exposto aos fumos e gases, mas também evita que os fumos e gases se espalhem ali no ambiente e contaminem outros trabalhadores, né? Sensores de presença também são equipamentos de proteção coletiva. Por exemplo, cortinas de luz, tapetes de presença, os cabos de tração e vários outros. Pode ser que alguns de vocês não conheçam esses tipos de sensores que eu estou mostrando aqui. A gente vai falar isso tudo em detalhe lá no curso, mas já vou adiantar para vocês alguns detalhes aqui agora, tá? Os sensores de presença, como está escrito aí, eles atuam quando uma pessoa ou parte do seu corpo adentra a zona de detecção enviando um sinal para interromper ou impedir o início de funções perigosas. Então, pessoal, o sensor de presença ele faz exatamente isso. Ele detecta a presença da pessoa, de uma parte do corpo, da mão, do pé, de qualquer parte do corpo, que entra ali na zona de detecção daquele sistema de presença, daquele sensor de presença. E o que o sensor de presença vai fazer? Ele vai enviar um sinal para a máquina falando assim, para tudo, porque tem gente na zona perigosa. Para isso que serve o sensor de presença. A gente vai falar sobre o sensor de presença lá na aula da NR12, tá? Então, quero só dar uns exemplos para vocês aqui. Trouxe aqui alguns slides da minha aula da NR12, lá do curso. Calandra, quem não sabe o que é calandra, calandra é essa máquina que vocês estão vendo aí, esse é um tipo de calandra, né? Tem vários tamanhos, vários tipos. A principal característica da calandra, são esses cilindros, né? E o objetivo da calandra é alterar a geometria de chapas, principalmente. Eu tenho uma chapa plana, eu quero que ela tenha uma certa curvatura. Então, a chapa é inserida nessa área de convergência dos cilindros, e a calandra vai fazer a alteração da geometria daquela chapa. Qual é a área de perigo da calandra? Exatamente a área de convergência, tá? A área de convergência é uma área perigosíssima. Então, a gente chegou na empresa, a calandra estava desse jeito, uma foto da esquerda que vocês estão vendo, sem proteção nenhuma. A calandra foi interditada, parou a atividade da calandra, e a empresa instalou alguns sistemas de proteção coletiva para evitar que o trabalhador alcançasse a zona de perigo quando a calandra estivesse em funcionamento. Olha o que eles fizeram, e ficou muito bom o que eles fizeram. Isso aqui é só um pedacinho do exemplo lá das proteções que eles instalaram. Na foto da direita. Vocês estão vendo aqui, gente, essas duas hastes amarelas aqui, que foi instalada no chão,
elas são cortinas de luz. Na verdade, isso é uma cortina de luz, né? Essas duas hastes formam um sistema único, que é a cortina de luz. Uma delas transmite um feixe de luz, um laser, a outra recebe esse feixe de forma contínua. Está o tempo todo ali transmitindo e recebendo, transmitindo e recebendo. Se o trabalhador colocar o pezinho ali entre os sensores, entre essa cortina de luz, de forma a interromper o feixe de luz, a cortina, ela vai ver, olha, eu tô transmitindo, mas eu não recebi. Então, tem algum obstáculo aqui. Ela vai entender que alguém entrou na zona de detecção dela. Ela vai informar para a máquina, para tudo, porque tem gente entrando próximo à zona de perigo. Obviamente, tem todo o sistema de segurança por trás, tem relé de monitoramento, tudo que a NR12 manda. Isso a gente vai ver na aula da NR12. Nosso objetivo aqui é mostrar a proteção coletiva. Então, a cortina de luz, para quem não conhece, são essas duas, digamos assim, hastes aqui, nessas barras aqui, que essa partezinha escura de cada uma delas é que faz a transmissão e outra recepção. Esse caso aqui, gente, a cortina está na posição horizontal junto ao solo. Obviamente, dependendo da máquina, você vai ter a cortina horizontal, vertical, no caso de prensa, por exemplo, que permite a instalação de cortinas de luz. Ela pode estar na diagonal também, varia muito, tá, pessoal? Varia muito de acordo com a máquina. Por isso que não adianta, quando vocês me perguntam, muita gente me pergunta, falando, professor, na minha empresa é assim, assim, assado. Gente, primeiro, não posso ficar dando parecer sobre casos concretos, né? Segundo, se fosse uma fiscalização, eu teria que ver ali, né, entender se aquilo que a empresa fez está correto ou não. Então, no caso da cortina de luz, o posicionamento depende muito da máquina. O pessoal que está aqui no Instagram, pode, por favor, ir lá no Stories e entrar no YouTube, clica lá no link do YouTube para acompanhar a apresentação, tá? Muito bem, então isso aqui é só um exemplo de proteção coletiva. Outro exemplo, gente, aqui é um videozinho que eu gravei numa empresa que a gente foi, numa indústria têxtil, tá? Não sei se está dando para vocês verem aqui, só que o vídeo, eu fiz um teste aqui no StreamYard, começou a travar, eu falei, não vou fazer isso aqui na aula não, mas está lá no nosso curso, que vai começar no dia 7 de janeiro, eu tenho um videozinho, a gente vai ver direitinho como que funciona. Observem aqui o que a seta está indicando, vocês estão vendo uma nuvenzinha aqui? Isso é um sistema de umidificação que a empresa adotou numa indústria têxtil. É uma proteção coletiva? É. Mas você vai instalar isso de qualquer jeito? Coloca lá um dispositivo jogando um vapor lá de vez em quando. Não, não é assim que funciona. Você tem que fazer uma análise da poeira orgânica, poeira de algodão, se for o caso, que está ali naquele ambiente, né? Porque é uma indústria têxtil. Você tem que identificar os locais de instalação, a altura, a vazão de emissão desse vapor, ou seja, tem todo um projeto de engenharia por trás, gente, tem todo um cálculo por trás. Não é instalar esse dispositivo de qualquer jeito, senão não adianta nada. E na aula da NR6, lá do curso, a gente vai ver o videozinho como que esse sistema funciona, tá? Aí nesse ambiente tinha vários dispositivos, né? Jogando lá, emitindo esse vapor, tá? Jogando esse vapor no ar ambiente. Então, o sistema de umidificação também é proteção coletiva. Outro exemplo, o enclausuramento da zona de perigo de máquinas e equipamentos, né? A proteção fixa ou a proteção móvel, nesse caso aqui que a gente está mostrando, proteção móvel, tá? Com chave de segurança, intertravada, monitorada por relé de segurança, conforme determina a NR12, tá? Então, essa é uma proteção coletiva usando proteção móvel. Assim que eu abro a porta, a chave de segurança detecta a abertura e ela vai falar para a máquina, para tudo. Se o movimento perigoso da máquina tiver inércia, essa chave de segurança ela tem que ter bloqueio, porque ela só vai permitir a abertura da proteção móvel depois que o movimento perigoso parar, tá? Pessoal do Instagram, clica lá no Stories e vem aqui para o YouTube para vocês acompanharem a apresentação, tá? Entenderam, né, pessoal? Então, isso aqui é proteção coletiva também, tá? E como eu falei, a proteção coletiva ela pode alcançar apenas um único trabalhador. Exemplos. Não sei se tem alguém da construção civil aqui. Foto da esquerda. Vocês estão vendo aqui, é uma abertura no solo, né? É um tubulão. Nesse caso aqui, é um tubulão escavado manualmente.
essa atividade, só abre um parênteses aqui, ela vai ser proibida a partir de 2 anos da publicação da NR18. NR18, da vigência da NR18. A NR18 está vigente a partir de 3 de janeiro de 2023, a 22, desculpa, esse ano, né? Então, 22, a partir de janeiro de 2024, a atividade de abertura de tubulão manualmente, tubulão a céu aberto, ela vai estar proibida. Bom, mas até lá, quero mostrar essa foto para vocês, então. Eu tenho um tubulão, que é a abertura no solo, que vai receber o concreto e as armações de aço para a fundação de modificação. E eu tenho esse equipamento que vocês estão vendo aí, que é chamado sarilho, que é por onde o trabalhador desce para trabalhar na abertura do tubulão. Né? Ele desce, vocês estão vendo uma manivela aí na esquerda, né? Deixa eu aumentar isso aqui para vocês verem melhor. Vocês estão vendo essa manivelinha aqui, né? Do lado direito, desculpa, do lado direito tem uma manivela. Então, tem um trabalhador que vai ali descendo o poceiro, que é quem vai adentrar o tubulão para fazer a abertura manual. Gente, vocês estão vendo, então, esses anéis de concreto aqui? Os anéis de concreto, eles são colocados ali para contenção das paredes internas do tubulão, a fim de evitar o deslizamento, né, e consequente soterramento do trabalhador. Então, esses anéis de concreto são proteção coletiva também. Pode ser de concreto, pode ser de aço também, você acha manilhas, né, anéis de concreto. São proteção coletiva, mas protege somente o poceiro, o trabalhador que está fazendo a abertura. Outro exemplo, pessoal. Outro exemplo de proteção coletiva, foto da direita, por exemplo, o fechamento da cabina do trator de aplicação de agrotóxicos. Então, esse fechamento da cabine, ele é uma proteção coletiva também, mas tem que ser devidamente instalada e mantida, né? Os filtros ali têm que sofrer a manutenção preventiva, senão não vai adiantar nada, né? Então, também é uma proteção coletiva, sim, mas alcança um único trabalhador. Aqui, só para vocês verem onde que eu falo isso, lá na 8ª edição do meu livro, no capítulo da NR6, eu questiono esse termo proteção coletiva, não o objeto, né, gente? Não o objetivo, mas a expressão mesmo, porque muito mais do que proteção é uma medida de prevenção. E a gente viu aqui agora que ela não é necessariamente coletiva, ela pode adotar essa uma medida de prevenção para um único trabalhador. Isso aqui, gente, é só para sair da caixinha, tá? Só para a gente pensar um pouco fora, começar a pensar aí diferente, um pouco fora do comum, né? Tá lá na 8ª edição do meu livro. Então, pessoal, vamos desmistificar aqui agora, né? E aqui tem gente que às vezes me manda mensagem, eu já até recebi xingamento aqui de uma pessoa falando que é absurdo você falar que extintor de incêndio não é proteção coletiva. Gente, vamos entender. Olha o nome do equipamento aqui do dispositivo, extintor de incêndio. Então, o próprio nome fala, eu uso esse aparelho para extinguir um incêndio. Ou seja, tudo que eu não queria já aconteceu, ou está acontecendo. É um incêndio, está pegando fogo. Então, o extintor de incêndio não pode nunca ser considerado proteção coletiva, gente. Está pegando fogo já. E aí um aluno falou comigo, mas professora, o extintor de incêndio é para combater o princípio de incêndio. Mas, gente, nem o princípio de incêndio eu quero que aconteça. Vocês estão entendendo? Então, o extintor de incêndio, ele vai minimizar a consequência de um acidente que já aconteceu, já está pegando fogo, já explodiu. As medidas que eu adotei, o que eu deveria ter adotado de proteção coletiva, não foram eficazes. Tá? Então, o extintor de incêndio não é proteção coletiva. E aqui eu estou transmitindo para vocês no StreamYard, eu não consigo fazer aquela animação, né, do PowerPoint. Enfim, mas eu queria colocar bem passo a passo. Sinalização de segurança não é proteção coletiva também. Sinalização de segurança é medida administrativa. E aqui a gente tem que rezar para algum elaborador de questão de banca de concurso está ouvindo a gente, porque banca de concurso não sabe isso. Por que sinalização de segurança não é proteção coletiva? Gente, acompanhe aqui comigo essa foto da direita, a primeira. Tudo que eu mostro para vocês aqui, como eu já falei, são fotos de situações reais. Obviamente, eu não identifico empresa, não identifico trabalhador de jeito nenhum, eu não posso fazer isso. Então, olha essa foto da direita.
Eu vi essa foto numa fiscalização, olhei para a foto e falei, eu estou achando engraçada essa foto, parece que está pingando alguma coisa da mão do trabalhador, achei que ele estava usando óleo. E aí voltei para ver de novo com mais atenção. Aí que eu entendi que essa foto da direita significava cuidado, amputação de dedos. É isso que a foto da direita está falando. O Jackson, do Instagram, lá no Stories tem o link, tá, Jackson? Quem está no Instagram aí, por favor, clica no Stories, o link do YouTube está lá, tá? Então, gente, veja bem, vocês acham que essa foto, essa sinalização aqui vai controlar o risco de amputação, o risco de corte de dedo? De jeito nenhum. Como a gente viu lá quando eu falei, uma das características da proteção coletiva, né? Ela não pode depender de nenhuma interação do trabalhador, de nenhum comportamento. Então, a sinalização de segurança, para que ela funcione, ela depende do trabalhador. Isso já descaracteriza a sinalização de segurança como proteção coletiva, ponto final. Não tem discussão. Para a sinalização de segurança cumprir a função dela, que é advertir, que é sinalizar para o trabalhador, falando, olha, tem um perigo aqui, cuidado. Para ela funcionar, primeiro o trabalhador tem que ver a sinalização onde ela está. Segundo, ele tem que interpretar. Se for uma figura, ele tem que interpretar a figura como eu interpretei, como eu tive de interpretar, e não foi imediatamente, eu levei um tempinho, prestei atenção ali, interpretei a figura. Ou se for letras, palavras, frases, o trabalhador tem que ler e interpretar aquela frase e agir de acordo com a sua interpretação. Então, a sinalização de segurança ela tem um fator comportamental muito grande por trás dela, para ela cumprir o objetivo dela, que é de advertir o trabalhador. Então, sinalização de segurança, pessoal, pelo amor de Deus, não é proteção coletiva, tá? A gente pode considerar, no máximo, uma medida administrativa. No máximo, tá? Corrimão de escada. Obviamente, também não é, né, gente? Depende que o trabalhador agarra ali no corrimão para não cair, não escorregar, não sofrer uma queda. E, mesmo assim, nada garante que ele não vai cair mesmo segurando no corrimão, né? Procedimentos operacionais e treinamentos também não são proteção coletiva, tá? São medidas administrativas. Por quê? Porque eu tenho um fator comportamental muito grande ali também no procedimento e no treinamento, né? Não é proteção coletiva. Campeão de dúvidas, chuveiro de emergência e lava-óleos. Gente, quando que o trabalhador vai usar o chuveiro de emergência e lava-óleos? Quando que ele usa? Quando ele já foi exposto a um agente químico, ou seja, tudo que eu não queria já aconteceu. A exposição a um agente químico já é um acidente, né? E ali deve, com certeza, provocar uma lesão. Então, o trabalhador vai correr para o chuveiro de emergência ou para o lava-óleos para tentar fazer o quê? Minimizar a absorção da pele, daquele agente pela pele, né? Então, chuveiro de emergência e lava-óleos é, no máximo, uma medida de primeiros socorros. Não é nem medida administrativa, hein, gente? A gente não tem que enquadrar tudo como proteção coletiva, administrativa, proteção individual, não. Tá? Eu não enquadro o chuveiro de emergência como medida administrativa, não, de jeito nenhum. Porque o que eu não queria já aconteceu. O trabalhador já foi exposto ao agente químico, tá? Kit de primeiros socorros, obviamente, não é proteção coletiva, né, gente? O próprio nome fala, primeiros socorros. Eu vou socorrer porque o trabalhador já se acidentou, né? Gaiola da escada marinheiro, cujo nome correto, que está lá na NER 18 agora, é escada fixa vertical. Isso aqui é um post que eu coloquei lá no meu Instagram, e o pessoal do Instagram que está aí, corre lá no Stories e clica no link do YouTube, tá? Para ver essa apresentação que eu estou fazendo lá no YouTube, tá? Gaiola da escada marinheiro, então, ou gaiola da escada fixa vertical, não é proteção coletiva, porque, gente, a gaiola, pessoal, não elimina a queda, não elimina o risco de queda. A gaiola não minimiza o risco de queda. Primeiro, ela pode potencializar, inclusive, a consequência da queda. Se o trabalhador cair, ele vai sair barrando, batendo na gaiola. Segundo, a gaiola, ela dificulta o resgate do trabalhador, tá? Então, gaiola não é proteção coletiva.
A gente vai ver na aula da NR12 lá do curso, eu vou até pedir para a Tatiana, não sei se ela já colocou o link aí, para ela colocar o link do curso. A gente vai falar sobre isso na aula da NR18. A nova NR18, ela fala o seguinte: olha, o trabalhador que for acessar a máquina ou equipamento usando escada fixa vertical, ele tem que usar o SPIC, o Sistema de Proteção Individual contra Quedas, tá? A NR18 não fala mais de gaiola da escada marinheiro, da escada fixa vertical, tá? A gente vai ver todos esses detalhes lá no curso. Muito bem, falei sobre proteção coletiva. Vamos ver agora a proteção individual, mas eu vou voltar comparando tudo ainda, tá, gente? Não terminou a proteção coletiva ainda não. Proteção individual, qual é o conceito da NR6, que está lá agora, da nova NR6? Para fins de aplicação da NR6, considera-se equipamento de proteção individual o dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, concebido e fabricado para oferecer proteção contra os riscos ocupacionais existentes no ambiente de trabalho, conforme previsto no anexo 1. Gente, eu tenho duas informações muito importantes, então, aqui nessa definição de EPI que está na NR6. Primeiro, o EPI, o objetivo dele é proteger o trabalhador contra riscos. Pessoal, pelo amor de Deus, EPI não elimina o risco. Por quê? Vocês lembram que eu falei que a proteção coletiva interfere no ambiente, ela age no ambiente? O EPI não tem interferência nenhuma, absolutamente nenhuma, no ambiente de trabalho. Então, não tem como o EPI eliminar fator de risco, interferir no ambiente. O EPI segrega o trabalhador, ele tenta isolar o trabalhador daquele fator de risco que eu não consegui controlar nem reduzir. Tá? Então, o EPI protege o trabalhador contra riscos existentes no ambiente de trabalho. Primeira informação importante. Segunda informação importante, que foi incluída na revisão da NR6. Tá? Eu participei da revisão da NR6, tá, pessoal? Então, eu sei, assim, de bastante detalhes. Por que essa palavrinha está aqui? Por que não é outra palavrinha? E a gente vai ver na aula da NR6 também, lá do curso. Outra informação importante, então, que foi incluída na descrição aqui, na definição de EPI, falando o seguinte, ao finalzinho aí, gente, é conforme previsto no anexo 1. Então, a NR6 fala para a gente claramente o que a gente já sabia, mas agora está expresso na norma. Só é EPI se tiver no anexo 1, tá? Então, para eu saber se aquele dispositivo o produto é EPI, eu tenho que ver se ele está lá no anexo 1. E a gente vai ver que tem que ter o certificado de aprovação também, tá? Mas o primeiro pré-requisito é estar no anexo 1. Muito bem, então, o anexo 1 da NR6, ele divide os EPIs em 9 grupos. Cada grupo se refere à parte do corpo para a qual aquele EPI oferece proteção, ou ao corpo todo, né? Então, eu tenho o grupo A, são os EPIs para a proteção da cabeça, do crânio, da cabeça. Grupo B, olhos e face. Grupo C, proteção do sistema auditivo. Grupo D, proteção do sistema respiratório. Pessoal do Instagram, corre lá no Stories, tá? Clica no link para entrar aqui no YouTube para acompanhar a apresentação, tá? Grupo E, proteção do tronco. F, membros superiores. G, membros inferiores. H, corpo inteiro. E I, proteção do usuário. Então, eu tenho esses 9 grupos lá no anexo 1 da NR6. E cada um desses grupos, então, eu tenho um tipo de EPI. Não vou passar tudo aqui, gente, porque senão a gente vai prolongar muita aula, né? Mas só para dar um exemplo para vocês. Grupo A, que é a EPI para proteção da cabeça, eu tenho capacete e capuz ou balaclava, tá? Então, aí abre em cada tipo de EPI e depois, para cada um desses EPIs, tem a proteção contra determinados riscos, tá? O anexo 1 da NR6, ele, regra geral, se não foi alterado, foi só incluído lá um óculos óculos de tela, porque foi uma decisão judicial que não vem ao caso a gente falar aqui agora. Então, gente, por que o EPI tem que ser a última opção na hierarquia das medidas de controle? Porque o EPI, todo EPI, gente, já tem alguma limitação. E eu tenho que conhecer as limitações do EPI, tá? Inclusive para informar o trabalhador sobre essas limitações.
O EPI, gente, é a última barreira entre o trabalhador e o risco, o trabalhador e o fator de risco, de forma que, se o EPI não for adequado ao risco, não for corretamente utilizado, o trabalhador vai estar exposto àquele fator de risco e a todas as suas consequências. Então, para que haja um treinamento, um uso correto do EPI, é importante que o trabalhador tenha sido treinado, devidamente treinado pelo empregador. E uma novidade que agora, né, a nova NR6 fala é que a limpeza do EPI é também agora obrigação, responsabilidade do trabalhador. E existe uma diferença muito grande entre limpeza e higienização. A gente vai ver na aula da NR6 também isso lá do curso, tá? Então, o EPI tem que estar em bom estado de conservação. A responsabilidade, então, de limpeza, guarda e conservação é do trabalhador. Mas ele deve ter sido devidamente treinado também para fazer o procedimento de limpeza, a guarda e a conservação. Outro detalhe muito importante é o seguinte: o EPI, para ele ter um certificado de aprovação, pessoal, Gleice, entra lá no Stories e vai ter o link para o canal do YouTube lá no Stories, tá? Então, o EPI, para ele conseguir um certificado de aprovação, ele é testado em laboratório. O fabricante do EPI manda uma amostra do EPI para o laboratório. Tem todo um procedimento aí, né? A gente vai dar uma simplificada aqui. Manda uma amostra do seu produto, né? Que ele quer que seja considerado EPI para o laboratório faz alguns testes de ensaio, de acordo com normas técnicas, tá? Se o EPI for aprovado nesses testes, o laboratório informa o Ministério do Trabalho e Previdência que foi aprovado para o Ministério do Trabalho emitir o certificado de aprovação. Então, esses testes, eles são feitos em condições ideais de laboratório. As condições de campo, gente, elas diferem muito, né, das condições de laboratório, tá? Então, não tem jeito, assim, esse é um detalhe importante também para a gente saber, tá? Existe também um fator comportamental, né? Comportamental aí de uso do EPI, tá? Por isso que a gente fala que o EPI é uma proteção ativa, tá, pessoal? É uma proteção ativa. Por quê? Porque depende de uma ação do trabalhador, tá? Depende de uma ação do trabalhador. Ele vai ter que lembrar de usar, ir lá e pegar o EPI, tá? E usar da forma correta, né? Tati, eu vou te pedir uma ajuda, porque o pessoal do Instagram não está conseguindo clicar no Stories para ver o link, né? Porque eu estou ao vivo no Instagram também. Coloca o link de novo para mim lá no grupo do WhatsApp, tá? Vou pedir para o pessoal entrar na bio do meu Instagram, lá tem um link para o grupo do WhatsApp, e o link a Tati vai colocar lá, o link do YouTube, tá, Tati, por favor? Muito bem, pessoal. Então, continuando aqui. Isso aqui que eu estou mostrando nesse slide agora é um link. Eu não vou colocar aqui porque deu uma travada na hora que eu testei, então eu não vou arriscar aqui agora. Mas eu vou mostrar para vocês as duas próximas telas do que eu quero, do que esse link mostra para a gente. É um link do HSE, que é um órgão regulador britânico da área de segurança e saúde do trabalho. E ele mostra para a gente o seguinte: como que a remoção pelo trabalhador da proteção auditiva reduz severamente a proteção, reduz severamente a atenuação do protetor. Então, eu vou passar para vocês aqui nesse próximo slide, vou mostrar para vocês o que esse link mostra, tá? Então, aqui eu tenho essa tela, eu tenho esse slide é dividido em duas partes, tá? Essa parte de cima aqui é uma linha de tempo, né? E mostra os minutos de retirada que o trabalhador ficou sem o protetor de auditivo. Então, eu começo aqui no tempo zero. Significa que o trabalhador usou o tempo todo o protetor, tá? Ele ficou 0 minutos sem o protetor. Então, vamos para a parte de baixo. Eu tenho duas barras verdes na parte de baixo. A barra da esquerda mostra
qual é a atenuação daquele protetor auditivo, no caso 25 dB, tá? Quando o trabalhador usa o protetor durante todo o tempo, tá? A barra da direita mostra as consequências da retirada do protetor por alguns minutos, tá? Então, se o tempo aqui é zero, se o trabalhador não retirou o protetor, ficou com o protetor durante todo o tempo, o trabalhador vai ter a proteção de 25 dB daquele protetor, né? O trabalhador vai ter essa proteção. Se o trabalhador tirar esse protetor durante 5 minutos, olhem, dê uma olhada na barra da direita, laranja agora. Tá, gente? Olha só. A atenuação passou de 25 para 11 dB. O trabalhador não pode retirar o protetor enquanto ele estiver exposto ao risco. Ele não pode fazer isso. E isso é dinâmico nesse link que eu passei, que está aí, que a gente vai ver também lá no curso. Depois, se vocês quiserem, eu vou mandar para a Tati e imagem está embaçada, gente? Será que é porque esse slide aqui esquisito, hein? Porque para mim está ok, porque não apareceu nada. Então, olha aqui, só me fala se continua ruim a imagem para vocês. Então, olhem só a consequência da retirada do trabalhador, retirada do protetor, durante 5 minutos. Tá? Já tem uma redução aí, cai para 11 dB a proteção do protetor auditivo, a atenuação do protetor auditivo, tá, gente? Então, muito cuidado, o trabalhador tem que realmente usar o protetor auditivo durante todo o tempo de exposição ao risco, tá? Tá. Então tá ok a imagem. Oi, Irlana, deve ser alguma coisa na sua internet, então. Muito bem, pessoal, continuando aqui, desmistificando, né? Esclarecendo aqui. O que não é EPI? Tornozeleira, joelheira, protetor solar, né? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Eu vi gente perguntando aí sobre data de validade, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Segura aí um pouquinho. Boné, chapéu, não é EPI. Colete refletivo também não é. Uniforme, gente, uniforme entendido como a vestimenta de uso comum, tá? Uniforme não é EPI. O headset do pessoal do teleatendimento, obviamente, não é EPI também, tá? Cinto lombar, aquele cinto que o pessoal usa, né, gente? Que tem que ver aquilo ali direitinho, né? Tem que usar com certo critério, tem que entender a funcionalidade daquilo ali, se o trabalhador usa direito, né? O cinto lombar não é EPI, tá? Existem questionamentos, inclusive, sobre o cinto lombar, né? E cadeira suspensa, obviamente, não é EPI. Mas vocês vão falar assim, mas professor, óbvio que cadeira suspensa não é EPI. É óbvio. Gente, alguns anos atrás, a cadeira suspensa era EPI. Vocês acreditam nisso? Graças a Deus as coisas evoluem, né? O conhecimento evolui também, né? Porque colete refletivo, há alguns anos atrás, também era EPI. Tá, gente? Então, nada disso que está aqui não é EPI, tá? E não é EPI por quê? Não protege o trabalhador contra riscos, que é a maioria dos casos aí. O protetor solar não é EPI simplesmente porque não está no anexo 1 da NR6, tá? Não está. Poderia ser EPI? Poderia. Há uns anos atrás, houve uma discussão sobre isso, tá? Optou-se por não colocar como EPI e não vamos nem entrar nesse mérito agora. Então, protetor solar não é EPI. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco também, tá? Então, gente, a gente tem que ter em mente o seguinte, que a proteção coletiva, ela, então, interfere no ambiente de trabalho, ela controla o risco. O EPI, ele age no trabalhador, ele segrega o trabalhador. Ele controla a exposição do trabalhador ao risco, tá? Gente, em alguns casos, não tem jeito, é só proteção coletiva. Por que eu estou colocando essas duas fotos aqui? Eu tenho uma serra circular na foto da esquerda e eu estou colocando na foto da direita uma luva de malha de aço. A luva de malha de aço, ela protege o trabalhador contra cortes de ferramentas manuais, por exemplo, faca. Por isso que o açougueiro usa essa luva. Essa luva é EPI? É. É EPI para proteção contra corte de faca.
tá? Eu não vou dar para o trabalhador que opera essa serra-fita uma luva de malha de aço. Eu estou falando isso, não é da minha cabeça. É porque a gente já viu em fiscalização, um acidente onde a empresa deu essa luva para o trabalhador operar uma serra circular completamente desprotegida. Gente, em alguns casos, é só a proteção coletiva que vai resolver. Esse EPI, ele não é para ser usado em máquinas com risco de corte, ele pode potencializar a consequência de um acidente. Se houver um corte ali, os fios da malha podem até penetrar ali no corte, fazer aquela confusão toda. E acontecer ali uma tragédia mesmo. Então, a malha, eu tenho que saber usar quando e como, em que situações que eu vou usar o EPI, né? Não é sair usando de qualquer forma, tá? Não é porque é proteção contra corte que eu vou usar numa máquina de corte. É proteção contra corte para ferramentas manuais, para facas. Por isso que o açougueiro usa. Tá, gente? Então, aqui também, situações que só a proteção coletiva resolve, né? Na foto da esquerda, a área de convergência da esteira, né? Com essa parte fixa da máquina. E como a gente já viu, a área de convergência dos cilindros de uma calandra. Tá bom? Então, isso é proteção coletiva. Não tem proteção individual aí que resolva, não, né? Pelo amor de Deus. Vamos falar rapidamente sobre o certificado de aprovação. Eu vi que algumas pessoas já perguntaram aí. O certificado de aprovação é um documento emitido pelo atual Ministério do Trabalho e Previdência, né? A partir de um laudo, de um relatório enviado pelo laboratório de ensaios, que fez os ensaios lá de um produto. Esse produto está no anexo 1, o produto ele foi aprovado com relação às normas técnicas de ensaio, e o laboratório fala para o Ministério do Trabalho, fala, olha, esse produto aqui, desse fabricante, está aprovado como EPI. Aí o Ministério do Trabalho vai emitir um certificado de aprovação. E só a partir da venda, da emissão desse certificado de aprovação é que aquele produto pode ser vendido como EPI, tá? E, obviamente, utilizado como EPI. O certificado de aprovação, ele tem prazo de validade. Então, vamos ver o que todo mundo pergunta aqui. Alguém já perguntou aí que eu vi aqui no chat. Gente, quando eu for comprar um EPI, eu, empresa, né? Eu tenho que me certificar, verificar se aquele certificado de aprovação está válido. Está válido? Posso comprar. Não está válido? Eu não posso comprar. E onde que eu fico sabendo disso? Lá no site do Ministério do Trabalho, tá? E essa consulta, gente, eu só sugiro que vocês façam no site do Ministério do Trabalho. Tem vários sites por aí que mostram certificado de aprovação? Não. Entra no site do Ministério do Trabalho. Aí vocês vão ver se aquele EPI que vocês estão comprando é válido ou não. Eu falo que quando a gente está fiscalizando, acontece sempre a lei de Murphy. A gente estava fiscalizando uma empresa uma vez, e aí eles, no dia da fiscalização, conversando lá com a empresa, eles falaram: essa luva aqui a gente está querendo trocar, estamos querendo trocar por essa luva aqui. Era uma luva para proteger contra agente térmico, contra queimadura. E aí, rapidamente, peguei o celular ali, fui lá dar uma olhada no CA, o CA da luva estava vencido. E a empresa estava querendo comprar. Eu falei, vocês não podem comprar essa luva. Olha aqui, o CA está vencido. Essa consulta vocês têm que fazer. Então, vamos ver. Muito bem. Então, vou comprar um EPI e o CA está válido. Ok. Comprei o EPI, observei as condições de armazenamento daquele EPI e entreguei o EPI para o trabalhador. Esse trabalhador, ele vai usar o EPI até qual limite, né? Será que existe um limite? Então, muito bem. Entreguei o EPI para o trabalhador. E esse EPI estava com CA válido na data da compra. E aí, quando o trabalhador começou a usar o EPI, um tempo depois, uma semana, um mês, um ano depois, o certificado de aprovação venceu. Será que esse trabalhador pode continuar a usar o EPI com o CA vencido? A resposta é sim, pode. E aí, a empresa tem que observar outra coisa. O prazo de validade daquele EPI enquanto produto. Ela tem que observar o prazo de validade do EPI enquanto produto.
Essa obrigação de informar prazo de validade está lá no Código de Defesa do Consumidor, tá? É a Lei 8.078, artigo 31. Então, eu só posso usar o EPI enquanto ele estiver válido, enquanto produto, né? Enquanto ele estiver dentro do prazo de validade. Mas existe um outro parâmetro muito importante também, tá? Que é a vida útil do EPI. Mas onde está escrita a vida útil? Gente, a vida útil, quem define, quem analisa e define a vida útil, é o profissional de segurança do trabalho. A vida útil depende das condições ambientais, das condições de uso daquele EPI. Uma empresa usa uma proteção respiratória em um ambiente com determinadas condições, outra empresa em outro ambiente, mais úmido, com mais poeira, uma concentração de poeira maior. Quer dizer, não dá para o fabricante falar, olha, a vida útil é essa. Não, a vida útil depende das condições ambientais, das condições de uso. Obviamente, essa vida útil, ela não pode ser maior que o prazo de validade do EPI, tá? Não pode. Então, pessoal, atenção com esses 3 aspectos, esses 3 fatores aí. Prazo de validade do certificado de aprovação, prazo de validade do EPI, enquanto produto, enquanto obrigação do fornecedor, né, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, e vida útil do EPI. Vida útil do EPI é uma informação que vai depender ali da análise do profissional de segurança do trabalho. E aí, gente, é que está a valorização do profissional de segurança do trabalho. Essa análise criteriosa. Eu recebo mensagem todo dia de profissionais falando, professor, essa situação eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Eu não estou vendo, eu não posso aparecer sobre casos concretos. E aí é que está a valorização do profissional. De analisar, de estudar, de conhecer o ambiente, conhecer o processo, conhecer os agentes ali e fazer a análise criteriosa daquilo ali, do que ele está vendo. E como que você vai ter essa segurança? Estudando muito. Vendo muita aula, estudando, lendo, colocando as dúvidas. Se você tem dúvida, é porque você está entendendo o assunto. Quem não está entendendo, não tem dúvida, não. Quem não lê, não sabe, não tem dúvida. Quem tem dúvida é quem entende do assunto, quem já está entendendo. E quanto mais dúvidas você tem, mais você aprende. Mais você vai aprofundando ali. Então, olha só, gente, vamos desmistificar alguns conceitos aqui. O EPI não evita acidentes. Olha essa foto aí do trabalhador que sofreu uma queda e ficou suspenso pelo cinto de segurança. O cinto de segurança, ele eliminou o risco de queda? Não. A queda é o acidente. A queda é o acidente. Então, para que serve o cinto de segurança? Gente, o cinto de segurança minimiza a consequência da queda, né? O cinto de segurança minimiza a consequência da queda. Vocês lembram que eu falei que a EPI tem limitações e pode introduzir novos riscos? O EPC, a proteção coletiva, também introduz novos riscos, mas o EPI introduz também. Se o trabalhador ficar nessa posição, a gente chama de suspensão inerte. Ele pode sofrer a síndrome da suspensão inerte. Porque nessa posição, ele começa a ter problemas circulatórios. Se o resgate, tá? Se a equipe de resgate demorar muito para chegar no local, quanto maior o tempo, maior a probabilidade dele ter um acidente ali, ter uma lesão grave, porque o acidente já aconteceu, né? Que é a queda. Ele tem uma lesão ali, grave, tá? Em decorrência da síndrome da suspensão inerte. Então, um detalhe, gente, lá no seu PGR, quando você for colocar a severidade do risco para um fator de risco de queda de altura, você tem que observar o tempo de resgate. Você tem equipe de resgate no local? Tem muitos trabalhadores sujeitos ao risco de queda, porque quanto maior a quantidade de trabalhador, vai ter que ser maior a sua severidade, porque você vai ter que precisar de muita gente para fazer o resgate. Então, o tempo de resgate do trabalhador que está em suspensão inerte, ele é um fator que influencia a severidade do seu risco lá no PGR, tá? Muito cuidado com isso aí. Como eu falei, o EPI, ele não tem interferência nenhuma no ambiente de trabalho. Nenhuma. Por isso, ele não elimina o risco, nem a nocividade do risco. Lá no meu Instagram, eu fiz um post, tem um Reels lá no Instagram, que eu questiono, né,
eu comento ali, faço a minha interpretação do item 15542, se não me engano, da NR15, que fala que o EPI elimina a insalubridade. Como que o EPI vai eliminar a insalubridade? Se a insalubridade é um fator do ambiente e o EPI não age no ambiente. Me ajuda aí. Me ajuda aí, não tem condição isso, né? Então, essa é a redação da CLT, artigo 91, se não me engano, e da NR15, redações muito antigas, né? Que, na minha opinião, pessoal, precisam ser revistas. A NR15 já está sendo revisada, né? Mas, infelizmente, parece que o texto geral ainda não. Então, como eu falei, o EPI tem limitações e podem introduzir novos riscos, tá? Muito bem, gente. Desmistificando ainda, hein? Uniforme, entendido como a vestimenta de uso comum, uniforme não é EPI, vamos combinar, né? Mas será que a vestimenta é EPI? Olha só, algumas vestimentas são EPIs. As vestimentas que estão elencadas lá no anexo 1 da NR6 são EPI, tá? Então, vocês estão vendo aqui que eu tenho aqui uma vestimenta para proteção de todo o corpo contra choque elétrico. O pessoal eletricitário, o pessoal da energia elétrica, que faz intervenção em instalação elétrica, eles usam a vestimenta todo o tempo. Porque todo o tempo eles são demandados para fazer intervenção em instalação elétrica. Então, eles usam a vestimenta que é no EPI como uniforme. Então, algumas vestimentas são usadas todo o tempo como uniforme, mas não está certo eu falar que uniforme é EPI. Tá? Tá, pessoal? Muito bem, continuando então. Então, esclarecendo aquele assunto, né, do protetor solar. Então, eu tenho creme protetor para proteção de membros superiores contra agentes químicos, né? Eu tenho protetor facial para proteção da face e eu tenho protetor solar. Mas o protetor solar não é EPI. E aí muita gente fala, não é EPI porque não está no anexo 1 da NR6. Aí muita gente fala, professora, mas eu tenho um creme protetor de segurança que é EPI, um creme aqui, ó, esse primeiro aqui, eu tenho um creme protetor de segurança que é EPI, sim. E lá na embalagem dele, tá falando que tem proteção solar. Tá falando isso na embalagem. Não tem problema nenhum, gente. Acontece que a proteção solar desse creme de segurança é um plus, tá? É um bônus que o fabricante, o fornecedor, o fabricante daquele creme resolveu colocar no seu produto. Por que eu estou falando isso? Isso aqui é o certificado de aprovação de um creme protetor de segurança, que consta na embalagem proteção solar. Mas olhem aqui eu tenho essa setinha, creme protetor de segurança, e a segunda setinha aqui embaixo, aprovado para. Então, esse creme, ele é aprovado para proteção de membro superior contra risco proveniente de agente químico. E aí, o fornecedor lista os agentes químicos, água, tolueno, xileno, enexano, etc. Vocês podem ler essa lista toda, vocês não vão encontrar proteção solar ali. Então, a proteção solar desse creme, de qualquer creme de segurança que fala que tem proteção solar, a proteção solar não foi testada para fins de CA, tá, gente? Não foi testada para fins de certificado de aprovação, tá? Então, muita atenção nisso também, quando você ouvir alguém falando aí que protetor solar é EPI, pelo amor de Deus. E aqui, um detalhezinho importante, perneira. Perneira, será que é EPI? A resposta para isso é depende. Depende. Lá na NR6, a gente tem perneira como EPI, mas somente se ela oferecer proteção contra agentes abrasivos e escoriantes, agentes cortantes e perfurantes, agentes térmicos, agentes químicos e contra umidade. Se o EPI, se a perneira oferecer proteção contra esses agentes e tiver certificado de aprovação, ela é um EPI com certeza absoluta. Agora, essa perneira da foto, que foi uma foto que eu tirei uma ação de um trabalho rural que a gente fez, uma fiscalização rural. Ela não é EPI. Essa perneira aí, ela protege contra picada de animais peçonhentos. Essa perneira está prevista na NR31. E a NR31 faz uma diferença entre EPI e dispositivo de proteção pessoal.
Então, o pessoal da NR31 aí tem que ter muita atenção com isso, tá? Do trabalho rural. A perneira para proteção contra a picada de animal peçonhento é dispositivo de proteção pessoal. Não tem CA. Nem se o fornecedor quiser, ele vai conseguir CA para essa perneira que oferece proteção contra a picada de animal peçonhento, porque esse tipo de proteção não consta na NR6, tá? Então, muita atenção. Quem é meu aluno já sabe que eu sempre faço essa relação entre as NRs. As NRs não existem de forma isolada, não são seres independentes, tá? Elas existem ali de forma conjunta, tá, gente? Vamos ver agora, pessoal, então, alguns itens da nova NR6, que eu vou, obviamente, entrar em mais detalhe lá no curso, né, no nosso curso, Descomplicando as NRs, que vai começar no dia 7 de janeiro, tá? As inscrições já estão abertas, o link para o curso está lá na bio do Instagram. E não, tá ainda não, vou colocar na bio do Instagram, mas a Tati está colocando o link para o curso aqui no chat, tá? Então, vamos ver os principais itens da nova NR6. Essa norma foi publicada em agosto de 2022, em 5 de agosto, tá? Pela portaria 2175. Ela vai entrar em vigência no início de fevereiro de 2023. Como eu falei para vocês, eu participei da elaboração dessa norma. A norma teve alteração de redação. A gente aproveitou muita coisa da NR anterior, mas teve uma alteração enorme, é nova redação praticamente, né? A redação anterior, ela era muito boa, tinha algumas omissões, né? E já estava em desarmonia, desarmonizada com a NR1 e com outras normas também. Então, a gente fez também uma harmonização ali na nova redação. Então, assim, vou falar para vocês que eu sei, né? Porque que cada palavrinha tá ali, a gente vai ver essa norma todinha, sem exceção, todos os itens da NR6, a gente vai ver lá no curso também, tá? Então, muito bem, alguns itens novos da nova NR6. Gente, olha que importante esse item aqui. A nova NR6 fala que a seleção do EPI, ela tem que considerar a atividade exercida, obviamente, né? Os riscos envolvidos ali, né? As medidas de prevenção, ou seja, os perigos identificados e os riscos avaliados, será no PGR? Será que já tem alguma medida de prevenção ali? Qual é o risco que está chegando no trabalhador? Qual é o risco residual, né? A gente falou no início dessa aula sobre risco residual. Risco residual é risco que permanece no ambiente, que alcança o trabalhador mesmo após a adoção das medidas de prevenção coletiva e administrativas de organização do trabalho. Então, para selecionar o EPI, eu devo observar as medidas de prevenção já existentes, se elas são efetivas, né, gente? Obviamente, eu tenho que considerar o anexo 1. O anexo 1 é uma lista exaustiva, né, de produtos e dispositivos que são EPI. Ela não é uma lista exemplificativa, é uma lista exaustiva, né? Só aqueles produtos que estão ali são EPIs. E olha o que eu tenho que considerar na seleção do EPI, gente. Olha que vitória que foi incluir isso na norma. Eu falo vitória porque não é que é uma guerra, não, né? A elaboração da nova norma não é uma guerra. Fica perto disso, brincadeira, não fica perto disso. Porque são 3 bancadas, né? Bancada dos trabalhadores, o governo, os empregadores, cada um tentando puxar ali, né? Porque acha melhor de acordo com o seu entendimento. É a primeira vez, desde 1978, quando a primeira NR6 foi publicada, que a palavra conforto está na norma. Que a palavra conforto está na NR6. Gente, mas isso era óbvio, né? Quem é que aguenta ficar com uma luva que incomoda, um capacete que incomoda, um sapato que incomoda 8 horas por dia? É óbvio que o conforto do usuário tem que ser considerado. Então, ele não vai usar ou vai usar errado. Então, a seleção do EPI tem que ser adequada ao empregado, às suas características antropométricas. Então, se o trabalhador tem uma mão grande, uma mão maior, eu vou dar para ele uma luva maior. Né? Se ele tem um rosto um pouco menor, eu tenho que ver qual é a proteção respiratória que eu tenho que dar para ele, que exige a vedação, por exemplo, uma máscara de tamanho menor, né? E o conforto do usuário, e, obviamente, o EPI, ele não pode prejudicar ali a funcionalidade, né? A atividade como trabalhador exerce, aquela a sua função, né? É muito comum
Muito, muito, muito comum a gente ver nas empresas que trabalham com injetoras plásticas, né? Injetora plástica, gente, são aquelas máquinas que fazem a conformação, né, de produtos plásticos, né? Toda a parte plástica do nosso carro, por exemplo, saiu de uma injetora. Então, algumas injetoras fazem conformação de peças muito pequenas, né? E os trabalhadores pegam a peça ali assim que ela é conformada, né? E às vezes a peça ela sai quente ainda. Então, em alguns casos, enfim, a empresa resolve oferecer uma luva que oferece proteção contra agente térmico calor. Essas luvas, elas são muito, muito grossas, tá? Algumas são muito grossas. Então, e aí elas prejudicam a pega fina, né? Que é como às vezes a peça é muito pequena, você precisa ter uma pega fina. Você não consegue pegar direito a peça. O que o trabalhador faz? Ele corta a extremidade da luva, do dedo, para ter a pega fina. Gente, qualquer alteração que você faz ou que o EPI sofre na sua integridade, ele já deixou de ser EPI, né? Por isso que eu tenho que ver ali a funcionalidade daquele EPI também, tá? E aqui, uma foto que eu tirei de uma fiscalização. E é isso que eu acho assim que eu gosto muito nas fiscalizações, né, de ser fiscal de rua mesmo, né? É porque você vê na prática muita coisa que está na norma, né? Fazer essa relação da prática com a norma é uma coisa muito interessante. Esse item 652 é um novo item da NR6, muito importante, que fala o seguinte: a organização deve selecionar os EPIs considerando a compatibilidade, ou seja, deve ser considerada a utilização simultânea de vários EPIs, a fim de assegurar as respectivas eficácias para a proteção contra os riscos existentes. Então, olha esse trabalhador. Eu estou falando aqui de uso simultâneo de vários EPIs. Isso aqui não é EPI conjugado, tá, gente? Uso simultâneo. O trabalhador pegou um capacete, pegou um óculos e pegou um protetor auditivo e colocou simultaneamente. Olha só, a haste do óculos, a aba, né, do óculos, está está debaixo ali da concha do protetor auditivo. Está prejudicando a vedação da concha. Esse trabalhador está exposto a ruído. E a aba do protetor auditivo, ela está na diagonal. Vocês estão vendo que ela está ali sobre a aba do capacete? Alguns fabricantes de proteção auditiva, e esse fabricante dessa proteção auditiva fala isso porque eu consultei o site, fui lá no site do fabricante para ver, eles falam que essa proteção, o protetor auditivo de concha, ele é testado, ele deve ser usado com a haste sobre o crânio, sobre a cabeça, e não inclinado, como esse trabalhador está usando. Tá? E por que ele está usando assim? Porque ele está usando um capacete, ele podia ter ajustado, né? Talvez. Ele está usando o capacete e a haste não estava subindo até a altura do capacete. Então, esse uso simultâneo de 3 EPIs está incompatível. A empresa, nesse caso, ela não foi autuada porque a NR6 não está ainda. Não foi autuada nesse item porque a NR6 não está em vigor ainda. Mas a empresa seria autuada nesse item, sim. Olha, gente, a importância, então, do profissional de segurança do trabalho que vai fazer a seleção do EPI. Tem que considerar a atividade. Ah, esse trabalhador está exposto a ruído. E aqui eu estou falando de EPI, considerando que a empresa já tentou proteção coletiva, já tentou prevenção administrativa, já passou pela hierarquia, tá? Chegou no EPI. Então, o profissional selecionou o EPI, mas desconsiderou a compatibilidade de uso simultâneo. Tá, pessoal? Olha a importância, então, do olhar criterioso, cuidadoso, né? De atenção do profissional de segurança do trabalho da empresa, tá? Gente, então, a seleção do EPI também tem que considerar a eficácia necessária para controle da exposição ao risco. E eu vou dar um exemplo top aqui para vocês, que eu sempre falo nas minhas aulas da NR6, no próximo slide, tá? E essa informação de eficácia necessária, onde que eu vou achar? Uma das fontes é o certificado de aprovação. E o que eu vejo é os profissionais de segurança do trabalho não leiam o CA. O CA tem que ser lido, você tem que entender o que está escrito ali. O CA informa algumas normas técnicas,
e trazem informações importantíssimas para uso, para você considerar ali no uso da proteção individual, do EPI, tá? E a seleção do EPI também tem que considerar as exigências estabelecidas nas normas regulamentadoras e nos dispositivos legais. Então, gente, um dispositivo legal que todo profissional de segurança do trabalho tem que saber, tem que conhecer, é a portaria 672 de 2021, tá? Foi aprovada no ano passado. Essa portaria, ela revogou várias portarias vigentes, que estavam dispersas, né, na legislação, e consolidou o texto dessas portarias num único texto, tá? Portaria 672 de 2021, todos vocês devem conhecer. E aí, então, eu quero só falar com vocês assim, sobre um exemplo que eu quero dar, onde vocês vão consultar a eficácia necessária para o controle da exposição ao risco lá no CA, né? O CA tem essa informação, o CA de alguns EPIs, tá? Então, aqui é o exemplo de uma lavanderia de hospital, de enxoval hospitalar, lavanderia de enxoval hospitalar, ela faz a higienização das peças do enxoval, né? De lençol, de cobertor, das fronhas, né? Usados nas camas dos hospitais, tá? Então, obviamente, isso aqui é só um pedacinho da lavanderia. E a lavanderia, gente, de lavanderia hospitalar, ela tem a área que eles chamam de área suja e área limpa. A área suja, ela é a área que recebe o enxoval vindo dos hospitais, né? E os trabalhadores da área suja, eles fazem a separação lá do enxoval. E os trabalhadores da área limpa trabalham na parte de secagem, de dobra, de lavagem, tá? Muito bem. Então, nessa lavanderia, o pessoal da área suja, que recebia o enxoval dos hospitais e fazia a seleção da roupa do enxoval, eles estavam tendo muito acidente, muito acidente de corte e perfuração. Por quê? Porque o hospital, lá na origem, não fazia o descarte correto das seringas, dos bisturis, né? Então, vinha agulha, vinha no enxoval, tá? Claro que tinha que ser feito um trabalho junto ao hospital, óbvio, né? Mas enquanto isso não acontecia, eu fui tentar entender por que eles estavam com tanto acidente de corte, porque eles usavam luva. E a luva que eles usavam, estava escrito no CA, proteção contra corte de agentes perfurantes e cortantes, que é esse CA aqui, tá? Esse é um dos CAs, né? Não era o CA da época. Olha só, luva para proteção contra agentes mecânicos. Eu estou chamando a atenção de vocês aqui para essa setinha vermelha. Na verdade, antes disso, olha só, aprovado para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Então, eu li essa descrição, essa aprovação, falei, gente, mas esse CA, esse EPI, ele é aprovado para agente cortante e perfurante. Por que está com tanto acidente aqui nessa luva, com esse pessoal? Aí eu fui ler as limitações, as restrições / limitações. O próprio certificado fala o que é EPI de limitação, né? Quero chamar a atenção de vocês, então, para essa setinha aqui, a setinha vermelha. Nível de desempenho. Essa é uma informação importantíssima que vocês têm que entender e têm que ler e saber se aquele nível de desempenho se aplica à situação que você está analisando na sua empresa. Então, o nível de desempenho deixa eu olhar aqui, vamos ver aqui, ó. O nível de desempenho para resistência ao corte por lâmina, que é esse aqui, ó, não sei se vocês estão vendo a setinha. O nível de desempenho para resistência ao corte por lâmina dessa luva era 1. Num range, né, numa faixa variando de 0 a 5, onde 5 é a maior proteção e 0 é a menor proteção. E essa luva tinha nível de desempenho 1, ou seja, um nível de desempenho muito baixo para proteger contra um risco muito elevado de corte. Então, pessoal, os profissionais de segurança do trabalho dessa lavanderia, eles não fizeram a análise desse EPI. O EPI não era adequado ao risco. Mas ele protegia contra corte, mas o nível de desempenho era baixo com relação ao elevado risco de corte. Então, a empresa foi autuada por não oferecer o EPI adequado ao risco.
Entenderam, gente? Então, tem que ler o CA. O CA tem muita informação importante. Calçado de segurança tem nível de desempenho também. Luvas tem nível de desempenho. Tem que saber, gente. Ler e saber se aquilo ali se aplica à situação que você está analisando ou não. Tá? Tudo isso eu vou falar em detalhes lá na aula da NR6 do nosso curso, tá? Muito bem. O item importantíssimo aqui é o 653. Gente, foi uma vitória esse item. Não do jeito que a gente queria. A gente queria um negócio mais... A gente que eu falo bancada do governo. Mas já foi uma vitória. A seleção, uso e manutenção de EPI deve ainda considerar os programas e regulamentações relacionadas à EPI. Quais programas? PPR, Programa de Proteção Respiratória. PCA, Programa de Conservação Auditiva. Então, tem agora, na nova NR6, um item que fala: empresa, a seleção do EPI, uso e manutenção, deve observar o que está escrito nos programas relacionados à EPI. Isso já é uma verdade, porque a portaria 672 de 2021, que eu falei para vocês agora há pouco, né? Lá no artigo 44 dela, parágrafo 2º, já fala isso. Já fala que a empresa deve considerar o PPR da Fundacentro. Última revisão desse PPR é de 2016. Então, tão logo a NR6, na verdade, isso já pode acontecer, mas tão logo a NR6 entra em vigência, a empresa que não tiver o PPR, ela vai ser atuada, que oferecer proteção respiratória para os trabalhadores não tiver PPR, ela vai ser autuada com base no item 653. Hoje, a gente já faz essa autuação com base na portaria 672, tá? Mas eu já tenho, então, um dispositivo expresso na NR6 que fala que a empresa é obrigada, ela deve considerar, não é pode, ela deve considerar os programas relacionados à EPI, tá? Muito bem. Pessoal, então, só para falar para vocês, o que o PPR da Fundacentro fala? E essas 3 fotos da esquerda são fotos de fiscalizações reais, tá, gente? Eu estou mostrando aí o uso incorreto da máscara de proteção respiratória, que exige, né, vedação facial. O trabalhador não pode ter barba, ele não pode ter cicatriz profunda, ele não pode ter ruga na área de vedação, na face, né? Vai prejudicar a vedação. O próprio PPR fala isso. PPR da Fundacentro fala que para que as medidas implantadas surjam efeito, o usuário é responsável no mínimo e para isso ele tem que ter sido treinado, né? No caso de uso de respirador com vedação facial, não apresentar pelos faciais. Então, esse uso incorreto, a gente entende, conversando com o trabalhador, a gente chega a essa conclusão, que a empresa não treinou o trabalhador, não informou o trabalhador que ele não poderia usar barba quando estivesse usando máscara respiratória, tá? Pessoal, então aqui a gente está chegando ao final da nossa aula. Quero convidar todos vocês a participar do curso, do curso online, Descomplicando as NRs. O curso vai ser dado lá no Hotmart, pela plataforma do Hotmart. A gente vai ver as seguintes NRs: NR1, NR4, NR1, Disposições Gerais de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, NR4 do SESMIT, novas redações, tá, gente? Todas novas redações. NR5 da CIPA, NR6 EPI, NR7 PCMSO, NR9 Avaliação e Controle das Disposições Ocupacionais aos Agentes Químicos, Físicos e Biológicos, NR12 Máquinas e Equipamentos, NR15 Insalubridade, NR16 Periculosidade, NR17 Ergonomia e NR18 da Construção Civil. O curso começa no dia 7 de janeiro, as aulas vão ser gravadas aos sábados, de 2 às 5 da tarde. Vão ficar gravadas, obviamente, lá na plataforma, para quem quiser ver depois, ver mais de uma vez, né? A gente vai ter um grupo exclusivo no WhatsApp para os alunos. Todos os alunos vão receber material em PDF e um certificado de participação. O curso vai terminar mais ou menos em março, tá? E esse curso vai ficar disponível para os alunos até em 6 meses após o término, tá? Por quê? Porque se tiver alguma alteração em alguma norma que foi dada no curso durante os 6 meses, eu vou atualizar o curso e os alunos vão ter acesso a essa atualização gratuitamente, tá? Então, essa aula aqui vai ficar gravada assim no YouTube, tá, gente? Convido vocês
todos a se inscreverem aqui no canal. Eu vou estar fazendo lives aí também, para a gente estar colocando informações, né, que eu vejo que os alunos perguntam muito, que os profissionais perguntam muito, muitas dúvidas, sempre tentando esclarecer para a gente elevar aí, né, o nível, né, de todo mundo, os profissionais de segurança do trabalho no Brasil, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu falei que eu vou responder as perguntas, né? Deixa eu ver as perguntas aqui. Deixa eu ver quem fez a primeira pergunta aqui. Estava sem áudio no início, né, gente? Nossa Senhora. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta sobre o CA, né? Deixa eu ver qual que é a pergunta aqui. O José Cláudio está perguntando para diferenciar a data de validade do CA, data de validade especificada pelo fabricante do EPI. Então, isso que eu falei, né, José Cláudio? A data de validade do certificado de aprovação é de até 5 anos. A nova, quem fala sobre isso, sobre data de validade agora, é a portaria 672, tá? Então, o certificado de aprovação tem data de validade. E quando eu for comprar um EPI, o certificado tem que estar válido. Uma outra coisa completamente diferente é a data de validade do produto, que é dado pelo fornecedor, né? Então, o trabalhador pode usar o EPI, mesmo com o certificado de validade vencido, obviamente, desde que ele tivesse válido a data da compra, né? Mas ele pode usar o EPI, se o certificado de aprovação vencer, né, após a compra, o empregado pode continuar usando o EPI. Mas ele vai usar o EPI até o vencimento da validade do EPI enquanto produto. E esse prazo de validade do EPI enquanto produto, quem informa é o fabricante, porque ele é obrigado a informar de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. E, obviamente, outra informação importante que ele tem que considerar, que a empresa tem que considerar, é a vida útil do EPI, que é definida ali pelo profissional de segurança e saúde do trabalho. A vida útil não pode ser maior que o prazo de validade do EPI, tá? Isso a gente vai falar também, gente, novamente, com exemplos e tudo mais, lá na aula da Enem 6. José Cláudio, espero ter esclarecido sua pergunta aí, tá? O José Cláudio continua perguntando se toda EPI possui data de validade de uso. Não, o nome é data de validade de uso, né? É data de validade do produto. Validade de uso, que a gente chama de vida útil, não é dada pelo fabricante, né? Vida útil é dada do EPI, né? A gente está falando aqui no contexto do EPI, é definida ali pelo profissional de segurança do trabalho, de acordo com as condições de uso e as condições ambientais, lá onde o EPI vai ser usado, tá? Pessoal, Marinette está falando que o extintor é considerado em muitos livros como EPC. Gente, não é pouco livro, não. Aliás, eu nunca vi nenhum livro que fala corretamente isso. Tem livros famosos, tá? Livros famosos, onde está falando lá que o extintor de incêndio é proteção coletiva. E a gente tem que começar a fazer esse trabalhinho de enxugar gelo, trabalhinho de formiguinha mesmo, para desmistificar isso aí com os profissionais de segurança do trabalho, tá? Extintor de incêndio não é proteção coletiva. E que tem de banca de concurso falando que é proteção coletiva, não tá escrito, né? E está errada essa informação. E as bancas continuam insistindo nisso. Jonatas, obrigada, que bom que você aprendeu bastante coisa aí. O José Cláudio está perguntando, se um determinado produto obteve aprovação para ser produzido, certificado de aprovação, ok. Por que esse certificado precisa ter uma validade? Então, sabe qual que é o problema, José Cláudio? O que a gente tem? Muitos fabricantes, eles enviam uma amostra do produto que eles querem, né, para o qual eles querem o certificado de aprovação, e com o tempo eles mudam um material, eles mudam um projetinho ali, um determinado dimensionamento, um determinado fator, determinada especificação do EPI, e aquele EPI deixa de ser o mesmo que da amostra que foi enviada para o certificado. Então, o prazo de validade do certificado é para garantir que o produto seja sempre o mesmo, né? Se o fabricante fizer
Tem as mesmas características originais de proteção, né? Porque se o fabricante fizer uma alteração qualquer que seja, mudou o material do capacete, tem que pedir outro certificado de aprovação. Tá? É outro certificado, tá? É por isso que tem prazo. Gente, Ô, Christian, me manda uma mensagem que eu olho isso para você, mas eu acho que não vai ter jeito. A gente pode pensar nisso sim. Zório, obrigada, Zório, que bom. Diego, obrigada. Jonatas, obrigada também. Nemildes, Charles, obrigada. Então, agradeço a todos vocês, gente, a participação aqui, tá? Deixa, então, participe, me sigam nas redes, né? Estou sempre colocando um vídeo lá, esclarecendo alguma dúvida. Sempre que o aluno me pergunta alguma dúvida, eu falo, gente, eu vou fazer um vídeo para esclarecer, eu vejo que a dúvida é de todo mundo. Então, eu tenho um canal no Telegram, canal no Instagram, o meu e-mail pessoal e o canal no YouTube também, né? E para quem não conhece meu livro, né? Está na 8ª edição já. NR 37 Comentários Descomplicadas, lá da editora Método, do Grupo GEM. Esse livro foi publicado em maio de 2022. De lá para cá, várias normas já foram alteradas. Então, alguns capítulos que eu já atualizei estão disponíveis para serem acessados no site da editora, tá, pessoal? O capítulo da NR6 de EPI, NR8 Edificações, NR14 Fornos, NR33. Esses capítulos já podem ser acessados gratuitamente no site da editora para quem tem a 8ª edição. Você pega lá a orelha da contracapa. Na orelha da contracapa tem um código lá, você pega esse código, entra no site do Grupo GEM, grupogem.com.br, procura lá material suplementar, você vai conseguir acessar a atualização desses capítulos que já foram atualizados, né? Depois da publicação do livro, tá, gente? Então, agradeço a vocês a presença, espero ter ajudado. Podem entrar em contato comigo, eu estou sempre esclarecendo perguntas de aluno, de profissional da área. Eu só não posso, gente, não posso ficar opinando, dando parecer sobre situações concretas. Eu não posso fazer isso, eu não faço isso. Em momento nenhum, isso é uma regra, e para essa regra não tem exceção. Tá? Eu não posso fazer isso, tá bom? Mas eu dou a resposta para vocês baseado como está escrito na norma. Eu falo o seguinte, olha, a norma fala isso, isso, isso. E aí você, profissional, tira a sua conclusão, tá? Então tá, pessoal, agradeço a participação e vocês me sigam aí, eu vou estar sempre postando vídeo aqui no YouTube, fazendo os vídeos, as lives no Instagram também. Quem está no Instagram, o link, essa aula vai ficar gravada lá no YouTube, vocês me sigam lá também, que vai ter sempre novidades por lá. Tá bom, pessoal? Obrigada, então, a todos, até a próxima.